Antes de começar, eu pergunto para vocês: vírus, ele pode ser considerado um ser vivo ou não? E por qual motivo? Começo perguntando isso questionando vocês isso aí. Bora, gente, responde aí. Fiz a pergunta. Vírus é considerado vivo? Então, gente, sendo mais, sendo mais objetivo, uma coisa. Aí a Nana foi a única que acertou aí. Vírus não pode ser considerado ser vivo porque todo ser vivo tem o quê? Tem célula. E o vírus ele não tem célula, é um organismo que não tem célula aqui, ó. Tem célula, acelular. Estava escrito na frente de vocês aqui. E qualquer ser vivo tem que ter célula, então o vírus não pode ser considerado um ser vivo. Algumas características dos vírus que eu escrevi, ó. Primeira delas, eles são acelulares, ou seja, não tem célula. Segunda, eles não têm metabolismo próprio. Então, por eles não terem metabolismo próprio, eles precisam que alguém faça o metabolismo por eles. E por isso eles se tornam parasitas intracelulares obrigatórios. Eles vão utilizar a maquinaria celular de outro organismo para fazer as suas necessidades. No caso, por exemplo, inclusive teve uma questão da UERJ. Até hoje eu não sei, na verdade, o que o que a banca aceitou, não tenho certeza. Mas eu sei que teve uma aluna de um cursinho aí que falou comigo que ela, num ano que ela prestou, ela falou que ela botou lá, tinha que justificar alguma coisa lá de vírus, aí ela botou lá, porque é parasita celular obrigatório. Era alguma coisa relacionada a isso. E a banca, no começo, não aceitou, e ela pediu recurso, e o questionamento da UERJ era que, de alguns professores lá da UERJ, era que, para realizar parasitismo é uma relação ecológica. E relação ecológica são feitas entre seres vivos. Se vírus não é ser vivo, logo ele não pode ser um parasita. Esse era o questionamento da banca da UERJ. E depois eu acho que eles aceitaram essa resposta aqui, parasita intracelular obrigatório. Mas que a resposta correta da banca era necessita de maquinaria celular para replicação viral. Mas eu acho que a UERJ realmente aceitou essa resposta aqui, por causa que estava dando um maior problema e tal. Mas só esse questionamento, porque vírus ele não é ser vivo. E para realizar parasitismo, tem que ser, é uma relação ecológica entre seres vivos. Então não faz muito sentido esse termo aqui, parasita intracelular obrigatório. Apesar de, a nível de ensino médio, a gente falar dessa forma. Mas, enfim, a nível de ensino médio, gente, isso daqui está correto. Mas, enfim, já introduzimos essa parte aqui. Recapitulando. Vírus não é ser vivo porque não tem célula. A justificativa por que vírus não é ser vivo? Pois não tem célula, é acelular. Ele não tem metabolismo próprio e por isso precisa de uma maquinaria celular para fazer sua replicação viral, no caso, e por isso ele é parasita intracelular obrigatório. Agora, falando de estrutura viral, vírus, gente, ele pode ser composto de dois tipos de ácido nucleico que vocês conhecem, RNA ou DNA. E na estrutura do vírus, existe uma coisa que a gente chama de capsídio. E o capsídio, como eu escrevi aqui, ó, ele é constituído por unidades proteicas menores, que nós chamamos de capsômeros. E diferente de capsômeros, a gente tem também ó, o núcleo capsídio, que é o ácido nucleico mais o capsídio. Enfim, aí além do capsídio, a gente tem também um envelope lipídico, que é uma bicamada fosfolipídica. Eu acho que vocês já viram em citologia, membrana plasmática com Pedro, né? Bicamada fosfolipídica externa. Esse é o envelope lipídico do vírus. Bicamada fosfolipídica externa ao capsídio. E ele só está presente em alguns vírus, não são todos. Mas aí, por exemplo, aí eu botei aqui os três tipos aqui, ó, desenhei para vocês três tipos de vírus aqui, ó. A gente tem o bacteriófago, o nome já é bem autoexplicativo, né? Ele infecta bactérias. A gente tem o HIV, que é um tipo de retrovírus.
E eu botei aqui também para vocês outro exemplo, ó, o SARS-CoV-2, que é um vírus envelopado também aqui, ó, tem envelope lipídico. O HIV também, por exemplo, tem envelope lipídico. Aqui, ó, esse roxinho aqui, como eu desenhei para vocês aqui no SARS-CoV, no vírus da Covid, é um núcleo capsídeo, ou seja, é ácido nucleico mais o capsídeo. Entenderam isso? Aí aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó, é o capsídeo, que está interno e por fora externo é o envelope lipídico, a membrana, a bicamada fosfolipídica. Aqui no bacteriófago, ele não é envelopado, ele só tem um capsídeo viral. Entenderam? Aí no bacteriófago aqui, ó, ele vai ser o quê? De DNA. O HIV, o retrovírus, ele é de RNA. E aqui no caso, a COVID que eu botei aqui para vocês, o SARS-CoV-2, ele é de RNA também. Aí dando continuidade no processo de infecção viral aqui, ó, a gente tem isso daqui, ó, a gente tem um vírusinhos aqui, um vírus envelopado aqui, ó. Aí ele vai começar fazendo o reconhecimento e posteriormente infecção. Ele vai entrar na célula hospedeira, que é específica. A gente vai entender isso porque é específica. Quando ele entrar, ele vai liberar o seu material genético, que pode ser aqui DNA ou RNA, mas nesse caso aqui é RNA. Nesse caso aqui é RNA. Vai fazer replicação do seu material genético e ele também pode fazer a expressão. Por um lado, ele pode fazer replicação do seu material genético, por outro lado, ele vai fazer a expressão. Aqui, ó, RNA mensageiro, aí formou as proteínas virais. E do outro lado aqui, fez a replicação e no final ele agregou tudo. Pegou as proteínas virais, pegou o material genético e no final disso tudo aqui, ó, juntando isso tudo aqui, ele fez a liberação de novos vírus. Resumidamente, é isso que acontece quando a gente tem a replicação viral. A replicação viral acontece dessa forma: reconhecimento celular, infecção de uma célula hospedeira específica. A gente vai entender como que acontece essa especificidade. Caraca, é difícil falar. Replicação e expressão. Aí tem aqui o material genético. Do outro lado aqui, após a expressão, vai formar aqui, aqui ó, tradução aqui, ó, formou nossas proteínas virais. Juntou material genético com proteínas virais, vai formar novos vírus que vão ser liberados. Isso aqui é só um esquema simplificado. Agora, vendo três tipos de entrada de entrada do material genético ou entrada do vírus na célula, tem essa daqui, ó, a injeção do material genético, que no caso aqui é o nosso bacteriófago aqui, ó, ele injeta seu material genético, injeção do material genético. Pode ser por fusão, ele vai se fundir a membrana plasmática. Lembra que o envelope lipídico tem a mesma composição da membrana plasmática? Então, ele vai se fundir a membrana plasmática da célula hospedeira, fusão, por isso esse nome. Aqui, ó, fusão no envelope viral. O envelope viral vai se fundir a membrana plasmática, pois elas têm a mesma composição. E o terceiro tipo é a endocitose. A célula vai endocitar. Você já entende, sabe o que é endocitose? A célula vai endocitar o vírus para dentro da célula. Você sabe o que é endocitose? Fagocitose, endocitose, sabe a diferença? Ah, então beleza, não precisa explicar. Agora, dando continuidade, tá tudo bem até agora, gente? Tá indo rápido demais. Alguma dúvida até agora? Beleza. Dando continuidade, tipos de vírus de acordo com o material genético. A gente tem, ó, 4 aqui, ó. A gente pode ser, lembra, material genético, pode ser DNA ou RNA. Mas dentro de DNA e dentro de RNA, ele pode ser ou fita dupla ou fita simples. Aí tem DNA, fita dupla, DNA, fita simples, RNA, fita dupla, RNA, fita simples. E aí, Bel tá me ligando? O que houve, Bel? Você tá me ligando? Tá aparecendo aqui no meu celular que você tá me ligando. Enfim, começando aqui, DNA fita dupla. A gente tem, eu dei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Herpes, HPV e varíola. São alguns exemplos de DNA fita dupla. E esse aqui, ó, dsRNA, tá em inglês, gente. É double strand DNA. Acho.
Não sei se eu falei errado, Pedro, me corrija se eu estiver errado, Pedro sabe mais inglês que eu. Double Strand DNA. Acho que é esse daí, não é isso não, Pedro? Falta o curso. Cadê o Pedro? Tá certo, Pedro? É isso mesmo? Não, eu vou repetir porra nenhuma, não. Vocês entenderam. Vocês só aceitam que é esse aqui, ó. DS-DNA. Não fiz brasas nem cultura inglesa. Só sei espanhol. Ó, aí, enfim, DNA fita dupla. A gente tem aqui, ó, nosso DNA. Aqui, ó. Nosso DNA tá aqui, ó. DS-DNA. D de double, gente, ó. D de double. Enfim, ó. DNA, fita dupla. Aí a gente vai o que, que vai acontecer? A nossa RNA polimerase dependente de DNA, vê se faz sentido esse nome para vocês. RNA polimerase, o que, que ela vai fazer? Vai polimerizar RNA. E ela é dependente de DNA, ou seja, ela vai polimerizar RNA a partir de DNA. Então a gente tem um DNA fita dupla aqui, e a nossa RNA polimerase dependente de RNA vai polimerizar um RNA mensageiro. Aqui, ó, nossa RNA mensageira foi sintetizado. Após isso, nosso RNA mensageiro aqui, ele vai ser traduzido formando nossas proteínas virais. Entenderam isso? Foi? Lembrando aqui, ó, herpes, HPV e varíola são tipos de DNA fita dupla. Eu vou passar uma tabelinha para vocês no final, diferenciando cada um. Então, não é. Eu acho que a banca não vai perguntar para vocês, se perguntar, eu acho que só o tipo de material genético e se ele é fita simples, fita dupla e tal. Enfim, eu vou mandar uma tabelinha para vocês, o que for mais importante que eu vou mandar para vocês é depois. Dando continuidade, DNA fita simples. ssDNA. Um exemplo aqui, parvovírus. Aí a gente tem aqui nosso ssDNA aqui, ó, fita simples, DNA fita simples. Aí a gente vai, o que, que a gente vai fazer? A gente precisa, como ele é fita simples, a gente precisa fazer um complementar, né? Então aqui, ó, DNA polimerase, ele vai polimerizar um DNA complementar. Depois disso, a nossa RNA polimerase dependente de DNA, ó, RNA polimerase dependente de DNA, mesma coisa aqui. Só, calma aí, gente, eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Ó, tem a nossa DNA polimerase, que vai fazer a nossa DNA complementar. Já tem esse, e a nossa complementar, a gente vai formar um fita dupla. E logo, tendo a nossa fita dupla, a gente pode fazer a nossa RNA polimerase dependente de DNA. Usar a nossa polimerase dependente de DNA para formar um RNA mensageiro. Então, a gente formou nossa RNA mensageira a partir da nossa dupla fita de DNA. E depois disso, a tradução proteína viral. Foi? Single-stranded DNA. Single-stranded DNA. Double-stranded DNA. Tá certo? Passei no Brasas. Fazer a prova da TOEFL. Enfim, RNA, agora RNA fita dupla, gente. Mesma coisa, ó. dsRNA. Aqui, ó. A gente tem nossa RNA fita dupla. Aí o que aconteceu aqui, ó? RNA polimerase dependente de RNA. Ela está polimerizando RNA a partir de um RNA aqui, ó, RNA fita dupla. E esse RNA polimerase dependente de RNA, gente, tem outro nome aqui que é mais curtinho, ó, RNA replicase. É outro nome mais curtinho para RNA polimerase dependente de RNA. Enfim, a partir do nosso RNA fita dupla, a gente vai formar um RNA mensageiro com a nossa RNA replicase. A partir da nossa RNA mensageiro, vai fazer a tradução e formar a proteína viral. Foi. Prosseguindo. RNA fita simples, ssRNA. A gente tem dois tipos de RNA fita simples aqui, gente. Tem o senso positivo e tem o senso negativo. Ah, Eric, qual é a diferença? O positivo, o RNA viral já serve como RNA mensageiro. E o negativo, o RNA viral, ele não serve como RNA mensageiro. E a gente precisa entender como funciona isso aqui, ó. ssRNA senso positivo. O que eu tô querendo dizer aqui? Isso aqui. RNA fita simples,
senso positivo. Ele já serve como uma fita molde, o RNA viral já serve como RNA mensageiro. Então aqui eu botei aqui, ó, esse RNA positivo é igual ao RNA mensageiro, ele já serve. Então ele já pode fazer o que? Nossa tradução direta, formando a nossa proteína viral. Mas, diferente do quando é senso negativo, não tem como isso acontecer. Esqueci de botar aqui para vocês, ó, uns exemplos aqui de fita simples, senso positivo. É dengue, febre amarela e coronavírus. Opa, tá errado isso aqui. Coronavírus não é positivo, não. Coronavírus é negativo, gente. Na verdade, eu não tenho certeza agora. Depois eu vou consultar na tabelinha que eu montei. Mas eu acho que coronavírus eu tenho quase certeza que é negativo. Eu vou conferir depois. Dando continuidade, RNA negativo, excesso negativo, ele não serve como RNA mensageiro. Então, a gente vai precisar aqui, ó, usar nosso RNA, cadê? Nosso RNA polimerase dependente de RNA ou RNA replicase para formar o nosso RNA complementar, que vai ser o senso positivo, então ele já serve como RNA mensageiro. E com o nosso RNA complementar, a gente vai fazer a tradução para formar nossas proteínas virais. Recapitulando, senso negativo precisa usar replicase para formar o complementar, que é senso positivo, já serve como RNA mensageiro, faz a tradução, forma a proteína viral. A gente pode ver a RNA replicase como replicase viral. Mas eu prefiro que vocês usem RNA replicase, que eu acho que faz mais sentido. Ou vocês também podem usar o outro nome, RNA replicase, RNA polimerase dependente de RNA. Tanto faz, é só sinônimo um para o outro. E a gente tem aqui também, gente, o retrovírus, que é aqui, ó, o do nosso HIV, do HLTV, onde o RNA viral é molde para um DNA viral. Vocês já viram isso. Vocês sabem o que é transcrição reversa. Coronavírus é RNA positivo mesmo? Então beleza. Então, o RNA viral transformado em DNA é molde para o DNA viral. Vamos ver isso aqui, ó. Molde de RNA viral, transcriptase reversa, forma um DNA viral. Aí depois do DNA viral, a mesma coisa em cima, ó. RNA polimerase dependente de DNA, forma um RNA a partir de um DNA, que é o nosso DNA viral aqui, ó. Vai formar o nosso RNA mensageiro, que vai ser traduzido e formar a proteína viral. Expressão concluída. Oi, gente. Beleza até agora? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? De boa? Lembrando aqui que nosso retrovírus é fita simples, tá, gente? Aqui, ó, RNA é fita simples, tá dentro de fita simples. Só que a partir do nosso fita simples a gente forma o DNA viral. Agora, indo especificamente dentro de retrovírus, olha o desenho, gente, que eu fiz aqui, para explicar para vocês. Peguei lá de cima, nosso HIV, tal, todo o processo aqui, todo bonitinho. Enfim, dando entrada aqui em retrovírus mais especificamente, replicação dos retrovírus. Vamos explicar o processo aqui, mas antes eu vou começar pelo desenho. A gente vai ter aqui, ó, o nosso HIV, nosso retrovírus, HIV, que dentro nele, ele aqui, ó, tem as proteínas de envelope, ó, proteínas de envelope. A gente chama isso aqui proteínas de envelope. Por que proteínas de envelope? Porque são proteínas que estão acopladas a um envelope lipídico, certo? E é através dessas proteínas de envelope que ocorre o reconhecimento com os receptores de membrana da célula, que é como funciona a compatibilidade da especificidade, caraca, difícil falar, especificidade com a célula. Aquela célula hospedeira específica é dessa forma que ocorre, a parte de proteínas que reconhece receptores de membrana. Enfim, aí o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai se fundir aqui a membrana da nossa célula, vai liberar seu RNA, enzimas e nosso retrovírus, que nosso RNA viral ele já serve como molde. Então o que vai acontecer? Ele já serve como molde, não, ele serve como molde para produção de um DNA viral. Então a gente tem nosso RNA viral que vai fazer transcrição reversa formando o nosso DNA viral
E uma coisa específica de retrovírus. No retrovírus, vocês lembram da enzima ligase? Vocês lembram da enzima ligase? No retrovírus, a gente chama ele de integrase, especificamente em retrovírus é integrase, especificamente em retrovírus. Isso já caiu na UERJ 2023, acho que foi na específica de 23, se não me engano. Eu fiz essa prova. Aí, que foi na questão lá que caiu exatamente sobre AIDS, que é a questão sobre AIDS mesmo, sobre PrEP, PEP, enfim. Aí a gente vai pegar a nossa integrase aqui, ó, que é essa enzemazinha verde que eu botei aqui pra vocês, e aí o que ela vai fazer? O nome já é autoexplicativo, ele vai integrar o nosso DNA viral ao DNA do hospedeiro, que é esse verdinho aqui, ó. Então ele vai estar integrando o nosso DNA viral ao DNA do hospedeiro, aqui, ó, esse carinha aqui, que é o nosso provírus. O que é provírus? DNA de hospedeiro mais DNA viral. Com o nosso provírus, a gente pode fazer a expressão dele, né? A gente vai fazer a nossa transcrição aqui, ó. Transcrição. Vai formar o nosso RNA mensageiro após splicing. Aqui, ó. Forma o nosso RNA mensageiro maduro aqui, após splicing. E esse RNA mensageiro, gente, do nosso provírus, ele pode seguir dois caminhos. Fazer a nossa expressão gênica aqui, ó. Vai formar aqui, ó, vai formar o genoma viral nos dois caminhos aqui. Só que, por um lado, ele pode formar proteína viral aqui. E para o outro, ele vai, na verdade, gente, eu acabei me confundindo aqui. A partir do genoma viral, ele vai formar aqui, ó, proteína viral. E essa proteína viral, ela pode ser englobada por fagossomos e formar um retículo endoplasmático que pode sair para fora da célula e dispersar essa proteína, entendeu? Mas o que é importante aqui na replicação aqui é isso daqui, ó. A gente pega a proteína viral, pega o genoma viral, junta esse conglomerado, vai ter a organização dos capsômeros a partir de proteases. O que são capsômeros? São unidades menores que formam um capsídeo. Então, vai ter a organização dos capsômeros a partir de proteases que estão aqui no citoplasma, vai juntar o genoma viral, as proteínas virais, vai organizar e formar um novo retrovírus. Aqui é o nosso vírus do HIV. E ele vai ser liberado para fora da célula aqui, formando novos vírus. É assim que ocorre a replicação de retrovírus. Recapitulando: reconhecimento, fusão, liberação de RNA em enzimas. O RNA viral sofre transcrição reversa, forma DNA viral. A integrase forma o provírus. O provírus vai sofrer transcrição, formar o RNA mensageiro do provírus. Aí na expressão gênica, a gente vai ter o nosso genoma viral aqui formando proteínas virais. E essas proteínas virais podem ser englobadas por fagossomos e vão ser liberadas para fora da célula. E essas proteínas virais também podem se juntar ao genoma viral. As proteases vão organizar esses capsômeros, formando um novo vírus e liberando para fora da célula. É assim que ocorre a replicação viral. Foi, gente? Tranquilo até agora? Beleza? Aí, enfim, escrevendo aqui, ó, eu botei aqui para vocês: entrada da RNA e transcrição reversa, ação da integrase e formação do provírus, expressão gênica, aí forma novas proteínas virais, ação de proteases para a organização dos capsômeros e formação de novos vírus. E, gente, vocês vão... Ih, caraca, que susto, apareceu uma mariposa aqui. Enfim, qual a diferença dos dois finais? Então, de um lado aqui, a gente vai formar novos vírus, a replicação viral. Do outro, a gente vai formar um retículo plasmático com as proteínas virais. Um fagossomo vai englobar essas proteínas virais e vai formar um retículo endoplasmático, que pode ser liberado para fora da célula, entendeu? Ou pode ficar aqui dentro mesmo. E do outro lado, vai pegar as proteínas virais, vão se unir ao genoma viral, proteases vão organizar os capsômeros e formar um capsídeo ali, e vai montar o novo vírus, que vai ser liberado para fora da célula, liberando aqui novos retrovírus que podem infectar novas células e, consequentemente, ir se espalhando ainda mais. Aí, enfim,
Gente, e vocês vão ver uma coisa aí que pode aparecer em questões para vocês. Os coquetéis. No tratamento da AIDS, a gente pode usar coquetéis aqui, que eles são o quê? Coquetéis antirretrovirais. Nossa, o HIV, o vírus da AIDS, ele é um, ele é um retrovírus. Então, para combater ele, a gente precisa de antirretrovirais. E como que coquetéis antirretrovirais atuam? Eles tentam bloquear qualquer via anterior, seja pela entrada do RNA aqui, ó, o reconhecimento aqui da, da proteína de envelope, ele pode tentar bloquear aqui, ó, juntar aqui na proteína de envelope, mudar sua forma, impedir dela se unir ali com o receptor de membrana. Ele pode impedir aqui o reconhecimento, no caso, pode impedir a fusão da célula, ele pode impedir, sei lá, a transcrição reversa, pode impedir a integração para a formação do provírus, pode impedir aqui a transcrição, pode impedir a expressão. O antirretroviral ele vai tentar bloquear qualquer via anterior. A entrada do vírus e transcrição reversa, a ação da integrase, a expressão gênica, a ação de proteases. Resumindo, é isso, ele vai impedir a replicação viral. Foi, gente, beleza? Tranquilo? Pode prosseguir? Alguma dúvida? Beleza. Dando continuidade, reprodução de bacteriófagos. O nome é autoexplicativo. Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. E a reprodução de bacteriófagos ele acontece de duas formas. Ciclo lítico, ó, questão da UERJ do ano passado, hein, gente? Inclusive, eu errei essa questão porque eu confundi os nomes. Eu confundi lítico e lisogênico. Maior burrice do mundo que eu poderia ter errado, mas eu vou explicar para vocês por como não confundir lítico e lisogênico. Eu vou explicar para vocês já já. Começando aqui, ciclo lítico, gente. Como que acontece ciclo lítico? Primeiro, injeção do DNA e expressão gênica a proteínas virais. Depois, replicação do DNA e montagem de novos vírus. Terceiro, ruptura da membrana plasmática e saída de novos vírus. Só para contextualizar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. São três etapas: injeção do DNA e expressão gênica. Vamos ver isso aqui acontecendo no esqueminha que eu desenhei para vocês. Ó. A gente tem nosso bacteriófago aqui bonitinho. Ele injetou seu material genético. Aqui, ó. Injeção do DNA e expressão gênica, ó. Ele pegou aqui, ó. Aí o seu material genético vai se juntar ao material genético do hospedeiro aqui, ó. Ué. Ah, não, aqui não. Aqui não, gente, não é isso não. Aqui, ó. Material genético. Ele, o que vai acontecer? Vai ter a replicação do nosso bacteriófago. Como que acontece essa replicação? Vai ter que ocorrer anteriormente a expressão gênica para a formação de proteínas virais. Que aí, posteriormente, vai formar aqui, ó, na nossa replicação, novos bacteriófagos. E, posteriormente, para a liberação desses bacteriófagos, o que vai acontecer aqui? Vai ter que romper a membrana plasmática para eles poderem ser liberados para fora, entendeu? Então, é resumidamente isso, ó. Injeção do material genético, expressão gênica, formação e replicação do bacteriófago e liberação com ruptura da membrana plasmática. Esse é o ciclo lítico. Vou até escrever aqui, ó. Lítico. E aqui. Opa, a caneta tá falando. Lisogênico. Gente, como não confundir nome que nem eu confundi ano passado, lítico e lisogênico. Ó, o nome é autoexplicativo, lisogênico. Esse liso aqui, você pode lembrar de lítico. E gênico é o quê? Origem. Ele origina um ciclo lítico. E vocês vão entender isso daqui, ó. Ó, ciclo lisogênico. Ó, injeção do DNA, integração do DNA viral ao bacteriano. Aí ele vai permanecer em um estado de latência enquanto a bactéria se reproduz com o prófago. E depois, a indução estimula o ciclo lisogênico a se tornar ciclo lítico, para que ocorra ali a liberação desses vírus com a ruptura da membrana. Então, o que vai acontecer? Esse ciclo lisogênico ele vai se tornar um ciclo lítico em determinado momento. Que vai ser aqui, ó, a indução vai estimular o ciclo lisogênico a se tornar lítico. Então, vamos ver. Ó, a gente tem aqui, ó, a injeção do o bacteriófago vai injetar esse material genético. Então, a gente vai ter aqui, ó, o material genético do vírus e o material genético do hospedeiro. Eles vão
ser integrados, vão formar essa bactéria. Ela vai se multiplicar e vai formar aqui, ó, novas bactérias, multiplicando esse prófago. Esse prófago vai estar se espalhando através da multiplicação da própria bactéria. E aqui ele vai estar em que? Estado de latência. Latência o quê? Adormecido, meio que isso. Aí, cada bactéria aqui com prófago vai ser induzido a entrar no ciclo lítico. O que vai acontecer? Vai ter a replicação viral do nosso bacteriófago e vai liberar com a ruptura da membrana plasmática. Então, todo no ciclo lisogênico, ele vai virar um ciclo lítico depois. Foi? Entenderam, gente? Diferença de lítico e lisogênico? Beleza? Continuando. Gente, a gente terminou aqui a parte de vírus, bem curtinho, e vamos entrar aqui em viroses. Mas eu vou abrir com vocês aqui a minha planilha que eu montei quando estava estudando parasitologia. Ó, uma lista enorme, gente. Tem tudo aqui, ó. Vírus, bactérias, protozoários, verminoses, é uma quadro de parasitologia que eu montei. Ó, grandão. Enfim, o que importa pra gente aqui, gente, é só esses amarelinhos aqui. Vamos começar por HIV, pela AIDS. A AIDS, o agente etiológico dela aqui, ó, é o HIV. Qual é o parasita dela? É um retrovírus. E o que eu fiz aqui? É um retrovírus de RNA fita simples. É o retrovírus. Lembra, retrovírus, todo retrovírus é RNA fita simples, mas eu botei aqui só para vocês saberem. Parasita é um retrovírus. Como que ocorre a transmissão da nossa AIDS? Nossa não, né? Espero que nem aqui tenha. Através de relações sexuais, através do sangue, vale enfatizar. Eu vou liberar, Abel. Vale enfatizar que esse. Vou liberar, gente. É R$ 9,90 o link da Hotmart, tá? Vou mandar para vocês o link para vocês pagarem. Brincando, gente. Vou mandar ele de graça. Sangue. A transmissão pode correr através do sangue. Lembrando, pode correr através do parto. A mãe tendo HIV pode transmitir para o filho com sangue ali no parto. Transmissão vertical via placenta e leite materno. E foi. Profilaxia. Usar preservativos. Por quê? Relação sexual. PrEP e PEP. A gente vai ver isso aqui mais melhor, rapidinho. E controle na doação de sangue para ver quem é que tem o soro positivo e o soro negativo. A gente já vai nos detalhes. Calma aí. Agora vamos voltar aqui, ó. HIV, PrEP e PEP. Que é o quê? Profilaxia pré-exposição, é o PEP. PrEP é o PEP. Não, PEP é pós-exposição e PrEP é pré-exposição. Ó, profilaxia pós-exposição, profilaxia pré-exposição. Então vamos ver aqui a PEP. A PEP é o seguinte, a gente vai usar antirretroviral de emergência após a exposição do vírus. PrEP, uso contínuo de antirretroviral para evitar o contágio em caso de exposição ao vírus. Lembrando, gente, tinha, a AIDS era uma doença que tinha um estereótipo, um preconceito muito forte antigamente, porque tinha esse rótulo de que era coisa de homossexual e tal, mas isso não tem nada a ver. Qualquer pessoa pode ter AIDS. Uma mulher pode contrair AIDS de um homem infectado, mas antigamente tinha muito preconceito com relação a isso. O pessoal falava que era doença de... falando de forma bruta, doença de viada, né? Eles falavam dessa forma. Aí tem até uma cena em Grey's Anatomy que isso aparece. Enfim, dando continuidade, eu montei um gráficozinho aqui, gente, que os dois eixos aqui, ó, é quantidade e tempo. E o que vai acontecer aqui, gente? A gente vai ter aqui, ó, o vírus do HIV e linfócitos TCD4. Mas antes de interpretar esse gráfico, eu vou entrar nos detalhes com vocês para vocês entenderem esse gráfico. Ó, detalhes. O HIV, ele vai parasitar linfócitos aqui, ó, TCD4
Vocês vão ver isso com o Pedro em imunologia, que são linfócitos ali do... Linfócitos, gente, são agentes de defesa do nosso sistema imune. Então, ó, eles... O que vai acontecer? Quando o HIV ele parasita o linfócito TCD4, ele vai estar facilitando o estabelecimento de doenças oportunistas. O que eu tô querendo dizer com essa frase? Imunossupressão. Aí, por exemplo, uma pessoa ela não morre de AIDS, ela morre por causa de uma doença que viu na AIDS uma oportunidade de se proliferar e acabar se agravando. Um exemplo disso é a tuberculose. A tuberculose combinada com a AIDS, ela se torna muito mais grave. Por exemplo, uma pessoa que pegou a AIDS pode desenvolver uma pneumonia severa. Então, aqui, ó, ocorrência de imunossupressão. O que vai acontecer? A AIDS atacando os linfócitos TCD4, o sistema imune da pessoa vai para casa do caralho. Então, outras doenças vão ver ali uma oportunidade de estar se estabelecendo ali naquele organismo e se agravando. E a pessoa vai morrer por causa de outra doença, não necessariamente por causa da AIDS. Então, uma pessoa ela pode sim viver com AIDS se ela fizer todo um tratamento adequado. Então, gente, voltando aqui na nosso TCD4. O que vai acontecer? Quantidade de linfócito TCD4. No começo tá normal aqui, ó, tá alto, pá. Aí o HIV infectou nossa célula aqui, ó, 0. Começou. Aí cresceu. O que vai acontecer? O nosso linfócito TCD4 vai tentar reagir, vai subir. Só que vai chegar uma hora que vai estar imunossuprimindo, imunossupressão. E esse linfócito TCD4 vai começar a decair. Enquanto o nosso HIV, pela alta aqui do linfócito TCD4, vai ter uma queda. Só que acontece, esse sistema imune, mesmo com a queda do HIV, ele vai estar imunossuprimido. Ele vai estar sendo imunossuprimido. Então ele vai cair, e nessa queda do linfócito TCD4, o HIV vai ver uma oportunidade para voltar a se estabelecer. Entenderam, gente? Foi? Dúvidas? Beleza? Já é. Próximo, Covid-19. Vamos aqui voltar lá na nossa tabelinha. Ué, eu botei errado? Eu botei que é senso negativo? Gente, calma aí que eu vou conferir se é senso negativo ou positivo. Eu acho que a menina falou que era... Deixa eu ver. SARS-CoV-2 RNA fita simples senso positivo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gente, eu botei errado aqui. É positivo. Então, gente, ó, Covid-19, agente etiológico, SARS-CoV-2. Lembrando, SARS-CoV-2, gente, é um tipo de coronavírus. Então, dando continuidade aqui, ó, ele é um vírus RNA fita simples, senso positivo, ou seja, o seu RNA já serve como molde. E como ocorre a transmissão através de vias respiratórias, profilaxia, vacinação, máscara, isolamento social e lavar as mãos com sabão e etanol. Por quê? Gente, lembra? SARS-CoV-2, vamos botar lá no nosso desenho. Vírus do SARS-CoV-2, aqui, ó. Ele tem um envelope lipídico, não tem? Envelope lipídico, cadê? É uma bicamada fosfolipídica. O sabão, vou pegar um sabão aqui, ó. Tá. Na SO4 menos. Gente, isso aqui, eu não tenho certeza. Isso aqui é um tipo de sabão, né? Deixa eu ver se é, ou se isso é detergente. Deixa eu ver se isso é sabão ou detergente. Tal orgânico, sabão. Gente, lembrando, sabão, ele é um tipo de sal orgânico, tá? Vocês veem isso em química melhor.
Deixa eu botar outra aqui, calma aí. Reação de saponificação, esse aqui, ó. O menos Na mais. Foi. É esse daqui. Fazer uma reação de saponificação aqui, gente, contextualizando com química. Vamos pegar met, et, prop, but. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Não, esse aqui. Agora sim, but. 1, 2, 3, 4. Este tem um ácido butanoico. Gente, tô fazendo química aqui do nada. Ácido butanoico. Soda cáustica, NaOH. Isso aqui vai formar uma met, et, prop, but. Um sal orgânico, que é o nosso sabão. E água. Gente, esse sabão aqui, ele é o quê? Qual é a característica dele? Ele tem uma parte apolar. Ele tem uma parte apolar, que é a parte da cadeia carbônica. Lembrando, gente, isso é em química, né? Propriedade orgânica. Quanto maior é a parte da cadeia carbônica, maior é a característica apolar. Por quê? Isso daqui, gente, a parte da cadeia carbônica é apolar. Quanto menor, vocês vão ver isso em questões de química. Quanto menor a cadeia carbônica, mais polar ele é. Por quê? A cadeia carbônica confere a ele cadeia carbônica, gente, é apolar. Vou me aprofundar nessa parte de química. E esse segmento aqui é polar. Enfim, vamos supor que isso aqui fosse uma... Vamos aumentar essa cadeia aqui. Pente X. Ácido hexanoico. Ácido hexanoico. A gente vai formar aqui o nosso sal orgânico, que é o nosso sabão, né? E esse sabão, gente, ele é o que? Anfifílico. Ele pode ser na porção apolar, como ele tem uma porção apolar e uma porção polar, ele vai atuar de duas formas, tanto hidrofóbico quanto hidrofílico. Então, o que ele vai fazer? Ele pode chegar lá no envelope lipídico e desfazer essa membrana, essa bicamada fosfolipídica, porque ela tem essa porção hidrofóbica, entendeu? A porção hidrofóbica vai metabolizar ali o nosso catabolizar ali, né? Que é catalisar, quebrar nosso envelope lipídico. Então, por isso que a gente pode usar o sabão para quando a gente na época da pandemia a gente usava sabão lá quando chegava de casa e tal para poder romper esse envelope lipídico e matar o vírus ali, entendeu? Enfim, acabei viajando na maionese aqui com química. Mas foi só para explicar essa parte e justificar por que a justificativa dessa parte de envelope lipídico. Porque pode ser que, de repente, uma questão de mais intertextualizada acabe envolvendo o envelope lipídico com essa questão de sal orgânico. Enfim, agora prosseguindo, cadê? Onde que eu parei, gente? Covid-19, falei aqui do sabão ou etanol. Aí aqui, ó. Detalhe, gente, o vírus reconhece as enzimas ECA2, que está mais presente aqui, eu botei presente, né? Ela está majoritariamente presente no pulmão, também está presente no nariz, no coração, no encéfalo e nos rins. E ela pode causar insuficiência respiratória grave porque ela está majoritariamente presente no pulmão. Por isso que às vezes acontecia de pessoas aí depois de Covid-19 ter problema ali de memória e tal, porque ela infecta ali o encéfalo. Problemas de respiratórios por causa respiratórios por causa do pulmão e do nariz, problemas de coração, rins, enfim. Dando continuidade, gente, Covid-19 aqui é uma parte mais específica aqui, gente. A gente tem aqui, ó, o nosso receptor de membrana ECA2. Nossa enzima ECA2, que fica ali é o nosso receptor de membrana. O nosso vírus SARS-CoV-2, ele tem ali, ó,
a proteína de envelope spike, que se liga ao nosso ECA2, fazendo ali essa compatibilidade, né? Essa especificidade. Mas não é isso que nos importa. É isso aqui que eu quero explicar para vocês, gente. Isso aqui é bem específico. Vocês vão ver isso aqui mais aprofundadamente em sistema endócrino com o Pedro. O nosso fígado, ele produz um negócio chamado angiotensogênio. Vocês vão ver isso aqui também em sistema excretor, gente. Pode ver tanto na parte excretor quanto na parte hormonal, endócrina. É mesclado. O que o Pedro mandou aqui? Ah, Pedro, depois eu te escuto que eu não tô escutando. Deixa eu ver o que o Pedro falou. Tem que se decorar para se Meu Deus. Maneiro. Agora vou silenciar isso aqui. Enfim, dando continuidade, gente. Vocês vão ver isso aqui tanto no sistema excretor quanto no sistema endócrino. O nosso fígado, ele produz angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio, ele pode ser convertido através da renina aqui, que vai estimular, vai metabolizar e converter angiostensinogênio em angiotensina 1. E a angiotensina 1 também, através da enzima conversora de angiotensina 1, vai converter isso em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai estimular a vasoconstrição e ali a produção de aldosterona. A aldosterona, gente, ela estimula a reabsorção de... Gente, acho que é só de potássio no túbulo néfrico distal. Pedro, me corrija se eu estiver errado. A aldosterona, procure para mim, Pedro. A aldosterona, ela estimula a reabsorção de minerais, no caso ali de só de potássio, não sei se cálcio também, eu acho que é só de potássio, no túbulo contorcido distal, no néfron. E essa reabsorção de minerais ali no túbulo contorcido distal do néfron vai fazer o quê? Vai aumentar a pressão arterial, a pressão sanguínea, porque você vai estar aumentando ali a concentração de solutos no sangue, então você vai estar aumentando a pressão arterial. Concluindo, a angiotensina 2, gente, ela tem um propósito, quando ela faz vasoconstrição, vasoconstrição é o quê? É contrair os músculos da artéria. Ela vai estar contraindo ali, vai estar estimulando também a reabsorção de minerais, vai estar aumentando a pressão. Resumidamente, vai estar aumentando a pressão sanguínea. A angiotensina 2, o propósito dela é aumentar a pressão sanguínea, seja com a vasoconstrição e com o estímulo de liberação de aldosterona pelos rins. Se não me engano, é pelos rins. Acho que é a medula renal que estimula, que libera a aldosterona. Enfim, medula suprarrenal que estimula a liberação de aldosterona. Eu acho que é isso mesmo. Pedro que vai falar isso aqui com vocês, gente. Não vou me meter nessa matéria dele, não. Só que o que acontece, gente? A gente tem aqui a angiotensina 2 e a angiotensina 1. Vocês já entenderam que a angiotensina 2 ela estimula o aumento da pressão arterial. Vou até anotar isso aqui para vocês, ó. Esses dois aqui, essas duas características aqui, ela aumenta a pressão sanguínea. Gente, no rabo a cabo da matéria mesmo. O que acontece? A nossa ECA2, nossa receptora de membrana ECA2, enzima ECA2, o que ela vai fazer? Ela vai estimular a conversão dessa angiotensina 2 em angiotensina 1,7. Pedro, tu sabe o que é isso, hein? Angiotensina 1,7, angiotensina 1,9, tu sabe o que é isso, Pedro? Já viu essa parada? Gente, isso aqui, a nível de ensino médio, eu acho que é bem difícil vocês terem visto isso na escola. Eu fui ver isso agora, pô, estudando no hardcore mesmo. Mas, enfim, essa ECA2 ela vai estimular a conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1,7
E qual o propósito dessa angiotensina 1,7, gente? Reduzir a pressão sanguínea. Por quê? Ela está fazendo o trabalho oposto da angiotensina 2. Gente, exatamente para não ocorrer os extremos. Se a angiotensina 2 ocorrer demais em quadro de... Lembrando, essa via toda aqui vai ocorrer em quadros de hipotensão. Quando tiver hipotensão, baixa pressão arterial, essa via aqui vai ser estimulada. Só que o excesso de angiotensina 2 pode aumentar pra caceta a pressão arterial, que também é ruim. Pode, sei lá, estourar uma artéria, a pessoa ter um AVC. Então, para regular esse sistema, a gente tem ali a angiotensina 1,7, que é exatamente para regular, para evitar de passar do sinal, entendeu? É o tipo um semáforo. A angiotensina 1,7 vai reduzir a pressão sanguínea, aqui ó, para contrabalancear, evitando excessos, regulando a atividade da angiotensina 1,7. E a mesma coisa com a angiotensina 1. A ECA vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 1,9, que vai fazer o oposto da angiotensina 1. Ela vai impedir da angiotensina 1 ser convertida ali em angiotensina 2 pela ECA. Então, gente, o que é importante aqui para vocês, essa parte aqui que eu queria falar para vocês é angiotensina 1, 2 e 1,7, né? Que é explicar essa parte aqui esse aqui é o específico do específico relacionando a enzima ECA com a regulação arterial. Isso aqui é específico, gente. Nem era para estar falando aqui de vírus, mas é o específico aqui dentro de Covid-19. Enfim. Agora, gente, para fechar a matéria de hoje, a gente tem que não são vírus, são viroides, virusoides e prions. O que é isso, gente? Lembrando, os três aqui, eles não são vírus. Viroides são RNA sem capsídeo. Lembrando, para ser vírus tem que ter capsídeo. Se não tem capsídeo, não é vírus. Então é RNA sem capsídeo. E eles podem causar doenças em vegetais. Virusoides também, RNA sem capsídeo, logo não é vírus. E eles demandam de outra maquinaria, no caso, outro vírus aqui, para serem transportados. Então, um vírus vai transportar esse virusoide, que são RNA sem capsídeo, para ser transportado, entendeu? Ele necessita de um vírus para ser transportado. E prions são proteínas infecciosas. Eles causam dobramento alterado de outras proteínas. Eles vão mudar a forma de outras proteínas. E ele causa um negócio que a gente chama aqui de vaca louca, que pode ser chamado aqui de encefalopatia espongiforme, que é o nome bonito. Enfim, gente, fechei a matéria de hoje. Dúvidas? Tempo recorde. Fechamos a aula em 50 minutos, mais ou menos. Tempo recorde. Demos vírus e virose em 50 minutos, em menos de uma hora. Dúvidas, gente? Eu vou fazer algumas questões possíveis com vocês que eu vou pegar aqui. Dúvidas? O que é vaca louca? Então, é uma doença que é causada por prion. Vou procurar aqui vaca louca para vocês verem. Doença da vaca louca. Uma doença degenerativa e fatal do sistema nervoso dos bovinos. Dizer isso, mas assim, geralmente o EQ da UERJ, ela não aposta em temas específicos demais, sabe? Por exemplo, esse negócio que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, da angiotensina 1,7 com a angiotensina 2, isso é quase impossível de cair no EQ, isso é mais coisa se aparecer de um exame discursivo. Exame de qualificação, pode cair ali parte bioquímica, que também cai bastante, pode cair fisiologia, relações ecológicas, a parte de ecologia, genética. Assim, não tem como mapear exatamente o que vai cair. Mas, e nem aposto. O que eu posso dizer assim, que tem grande chance de cair, essa parte a UERJ gosta bastante de metabolismo energético. Pode perguntar ao Pedro, a UERJ gosta bastante de metabolismo energético. Ela pode relacionar ali com diabetes, essas coisas.
Não de forma tão aprofundada assim, mas aparecer também ali parte de ecologia, enfim. Sendo mais. Enfim, vou fazer algumas questões com vocês, gente. Vou ter que achar aqui no meu Google Notes aqui. Ah, agora, essa porra não quer. Não, paga documento não. Tá de sacanagem comigo isso aqui. Fecha. Ih, o PC vai desligar, gente. Calma aí. Fecha, caceta. Foi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ué, eu vou ter essa porra. Cadê? O ERJ 2024. Deixa eu ver se foi. Foi 2024. Foi questão. Cadê? Qual foi a questão? Aqui é química, cadê biologia? Biologia. Cadê biologia? Ah, não tá aqui. Eu não baixei. Acho que eu não baixei. Deixa eu ver. É, eu não baixei. Que merda, vou ter que baixar essa prova. Vamos lá. O ERJ. Vestibular. Vestibulares 2024, exame discursivo, provas e padrões de respostas, prova de biologia. Deixa eu ver se eu acho a questão aqui. É esse daqui, ó. Gente, questão 9, o ERJ 2024. Façam aí. Façam aí sozinhos vocês. Ó, explica de que modo o cabotegravir atua na prevenção do vírus da HIV e por que, em termos evolutivos, que nós já vimos e já fizemos essas questões juntos, só deve ser utilizado por indivíduos HIV negativo. Gente, procura esse. Eu vou pegar outra prova aqui. Eu quero que vocês procurem, abram vocês aí essa questão aí que eu vou pegar outras questões enquanto isso, tá? Procurem essa questão aí e façam, que eu vou pegar outras provas aqui. É, cadê? Biologia. Não, aqui não. Vestibulares 2025. 2025. Resultados não. Vestibulares 2025. O segundo exame. Prova gabarito. Ué, exames possíveis. Prova do ano passado. Aqui, achei. Também vão mandar Good Notes. Outra. Agora. Questões. UERJ. Vírus.
Aqui, 2018. Faz essas 3 questões só. Enfim. Gente, acho que deu tempo de vocês fazerem a primeira questão. Vamos lá. Oxi, cadê o negócio aqui? Calma aí. Calma aí, gente, rapidinho. Vocês fizeram, gente, a questão? Foi? Calma aí, gente, rapidinho. Vamos lá. Pode voltar na questão? Tá. Vocês não fizeram não, gente? Esse tempo todo vocês não fizeram? O cabotegravir é um medicamento aprovado pela Anvisa como parte de uma estratégia de profilaxia pré-exposição, PrEP, contra o vírus da HIV. A PrEP consiste no uso de antirretrovirais por pessoas não infectadas, mas com alta vulnerabilidade ao vírus. O medicamento pertence à classe de inibidores da enzima integrase. Chave da questão aqui, inibidores da enzima integrase. E deve ser utilizado somente por indivíduos confirmados como HIV negativo. Vamos lá. Resposta aqui, gente. Explique de que modo o cabotegravir atua na prevenção do vírus da HIV. Primeiro comando. Vamos lá. Minha resposta. Minha resposta para isso aqui, gente. Ao inibir a enzima integrase o medicamento impede a formação do vírus. Ou seja, gente, estou dando uma resposta bem completa. Pode ser bem mais curta, aliás. Acoplamento do material genético viral ao DNA humano. Essa seria a minha resposta.
Explique de que modo o cabotegravir atua na prevenção do vírus de HIV. Eles são inibidores de enzima integrase. Logo, ao inibir a enzima integrase, o medicamento impede a formação do provírus. O que é o provírus? É aquela combinação do DNA viral, do RNA viral do HIV e o DNA humano, o DNA do hospedeiro. Aí, ou seja, acoplamento do DNA genético viral ao DNA humano. Porque, em termos evolutivos, só deve ser utilizado por indivíduos HIV negativos. Ó, lembra, PrEP é pré-exposição. Indivíduos que são HIV negativos, eles não têm o vírus da AIDS, correto? Positivo, eles foram contactados com o vírus da AIDS. Se uma pessoa que é soro positivo usar esse medicamento, ela pode estar fazendo ali uma pressão seletiva para desses retrovírus que estão ali, do vírus da HIV, e acabar selecionando o vírus e gerar uma resistência ao medicamento. Enfim, ó. Resposta. Essa é a resposta da banca mesmo, tá, gente? E por que, em termos evolutivos, só deve ser utilizados por indivíduos HIV negativos? Minha resposta. Pois reduz. Ó, a pergunta é por que só deve ser utilizado por indivíduos HIV negativos? O fato dele só indivíduos HIV negativos utilizarem, o que acontece? Reduz-se. Não, como é? Deixa a resposta completa. Se. Não, se não. Quando somente indivíduos HIV negativo usam o medicamento, reduz-se o risco de seleção viral e formação de populações resistentes ao medicamento. Populações virais, tá, gente? Populações virais resistentes ao medicamento. Enfim, minha resposta seria essa. O medicamento, no caso, seria usado como uma estratégia de prevenção, correto? Mas, obviamente... Então, ele é um retrovírus. O que eu falei lá na explicação de retrovírus? Ele entra na célula, vai ter ali a... Ó, vamos lá, vamos voltar lá no esquema. Ó. Retrovírus, reconhecimento, fusão, fusão, entrou na célula. Liberação do RNA em enzimas, RNA viral, sofre transcrição reversa, forma o DNA viral, a integrase forma o provírus, aí vai ter ali o RNA mensageiro, que vai sofrer expressão gênica formando proteínas virais que pode entrar no retículo endoplasmático, ou pode se combinar com o genoma viral, com a organização de capsômeros formando novo vírus, e liberação de novos vírus. Mas o HIV se funde à célula mesmo com medicamento. Então, esse antirretroviral, o que ele faz? Ele impede a ação da integrase, certo? Se ele impede a ação da integrase, concorda comigo que o retrovírus já entrou na célula? Ele entrou, mas qual foi a etapa? Lembra que eu falei aqui, ó? Antirretroviral. Tentam bloquear qualquer via anterior. Esse cabotegravir, o que ele faz? Ele inibe a integrase. Qual é a via que vai ser bloqueada?
é essa daqui, ó. É a anexação ao genoma do hospedeiro. Então, foi, gente. Próxima questão. Vamos aqui, 2020, 2025, prova do ano passado. Que é essa questão aqui, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. 3 minutos, gente, para vocês fazerem essa questão aí. Rapidinho. Bora. Questão 6 do ano passado. Preste atenção, gente, nas características que eles te passam ali das fases. Foi, gente, vou fazer então. Sabendo que os bacteriófagos podem realizar 2 tipos de ciclos reprodutivos na presença de bactérias, identifique o tipo de ciclo predominante na infância e aquele predominante na fase adulta. Vamos lá. Os bacteriófagos são vírus que compõem a microbiota intestinal e possuem potencial para regular comunidades bacterianas. No intestino saudável, a dinâmica fago-hospedeiro provoca grandes mudanças nas comunidades de bactérias e de fagos ao longo da vida humana. Na infância, ó, vamos lá, ó, marca aqui, ó. Na infância, há maior abundância e diversidade de fagos. E na fase adulta, a comunidade de fagos é menor e mais estável. Então vamos lá. Ó, na infância, a população é de maior abundância e de maior diversidade. E a gente tem um desenho aqui que já é bem autoexplicativo. Quando eu fiz essa prova, eu li o texto, eu já sabia qual era o ciclo, eu confundi os nomes dos ciclos, mas eu sabia características de cada um, só inverti os nomes. Eu pensava que o lítico era o lisogênico e o lisogênico era o lítico. Mas pela imagem, eu consigo concluir, ó. Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a inserção do DNA viral ao genoma da bactéria. A gente tem um genoma o material genético do bacteriófago se acoplando ao material genético da bactéria. E de qual é a característica? Essa característica é de qual ciclo? Qual o ciclo que tem esse ciclo? Essa característica? É o lisogênico. E na infância, a gente vê uma população de muita abundância, uma população muito grande. E isso é meio óbvio. No ciclo lítico, tem ali a injeção do material genético, a expressão gênica, a replicação viral ali vai acontecer pra caramba, exponencialmente, e vai ter uma grande abundância de diversidade de fagos. Esse aqui é o ciclo lítico. Na fase adulta, esse processo é mais demorado, porque tem um processo de latência e a reprodução ali, a replicação desse vírus depende da multiplicação bacteriana nesse período de latência, para depois ele ser induzido para o ciclo lítico. E ele fala aqui, a comunidade de fago é menor e mais estável. É menor porque tem esse período de latência e é mais estável porque tem a segurança ali
do prófago sendo transmitido de bactéria a bactéria. Aí, enfim, sabendo que os bactérias podem realizar dois tipos de reprodução, identifica o tipo da doença na infância e que na fase adulta. Vamos lá. Infância. Ciclo lítico. Por quê? Pois eu justificaria dessa maneira, tá, gente? Eu, Eric, colocaria dessa maneira. Ó, infância, ciclo lítico. Pois ó, maior a abundância de bacteriófagos. Resposta completa. Devido. Não. Não, após. Não. Tô na dúvida, só bota devido ou após. Devido. Não. Após. Não. Caraca, eu me confundindo, decidindo qual botar. Devido a ruptura de membrana plasmática. Gente, bota completo, senão abrevia que nem eu fiz, não. Após replicação viral. Após replicação viral. Resposta completa. E fase adulta. Caraca, não sai essa merda. Fase adulta. Lisogênico. Lisogênico. Lisogênico, gente. Pois a formação do prófago que tem estado de latência é passado pela produção bacteriana. Foi. Beleza. Foi, gente. Sim. Enfim, agora a questão 2018. Cadê? 2018, questão 1. Esse aqui mesmo. Febre amarela. Ah, gente, desculpa. Vamos lá, antes de criar essa questão. Cadê? Ó, só vou dar uma capitulada, porque não são importantes, mas doenças tropicais, isso pode aparecer mais no Enem também, né? Importante. Ó, doenças tropicais, dengue, zika, febre amarela, chikungunya, essas aqui, ó, dengue, zika, febre amarela, chikungunya, a gente pode chamar de arboviroses. O que são arboviroses? São doenças transmitidas por insetos. E o agente etiológico desses carinhas aqui, ó, desses carinhas aqui, vírus, é o vírus desse gênero aqui. Vírus. E eles são, todos eles, vírus fita simples de senso positivo. E eles são transmitidos através da picada do mosquito fêmea da Aedes aegypti. Aí, profilaxia, combate vetor, repelente, vacinação em casos de dengue e febre amarela, e uso de telas, né?
E nos outros que eu não falei, vacinação, gente, resumindo, todos, combate vetor, repelentes e telas. E em dengue e febre amarela, tem vacina. Exclusivamente nesses dois. Dengue e febre amarela tem vacina. Mas todo tipo de arbovirose, combate ao vetor, gente, mosquito. Combate ao vetor, repelente, tela. Próximos aqui, ó. Hepatite A, B e C. Agente etiológico, H, já hepatite A, V. Aí o outro, HBV. Hepatite C, HCV. Todos são vírus. Enfim, esses aqui, gente, vocês podem ler a tabelinha que eu vou mandar para vocês, tá bom? Mas são menos recorrentes de aparecer. Aí tem herpes, varíola e sarampo. Sarampo também pode aparecer, varíola, enfim. Eu vou mandar essa tabelinha para vocês lerem, mas enfim, entrando aqui voltando para a questão, ó. Desde o começo de 2017, tem se verificado no Brasil o maior surto de febre amarela das últimas décadas. Sabe-se que para acompanhar a disseminação dessa enfermidade, é importante monitorar a população natural de macacos. Por quê? Porque a febre amarela ela infecta os macacos. Não sei se você sabe disso, macacos. Então é uma forma de monitoramento da doença. A última razão para que esse monitoramento seja realizado, porra, vou te falar. Explique por que a febre amarela ocorre frequentemente em regiões tropicais. Enfim, vou dar um tempinho para vocês responderem essa questão aí, gente. Fazer ideia de vocês fazerem essa questãozinha aí. Vou responder logo a primeira que eu já falei para vocês, já dei uma explicada para vocês. Ó. Aponte uma razão para que esse monitoramento seja realizado. Vamos lá. Macacos, eles são hospedeiros dessa doença, certo? Da febre amarela. Então, monitorando a população de macacos, a gente pode ver o que está acontecendo ali, né? Se está morrendo macaco, é porque tem essa doença ali presente. Lembrando que essa doença leva à morte dos macacos, né? Então, vamos lá. Resposta. A redução da população de macacos indicaria a presença do vírus da febre amarela na região. Segundo o comando, explique ainda por que a febre amarela ocorre frequentemente em regiões tropicais. Lembrando, a febre amarela ela é transmitida por quem? Pela picada. É transmitida, o meio de transmissão é através da picada do mosquito fêmea Aedes aegypti. Certo? E onde é que vive os mosquitos Aedes aegypti? Em regiões tropicais. Quais são as características de regiões tropicais? São ambientes quentes e úmidos. A umidade permite que o mosquitinho vá lá e ponha um ovo ali numa gotícula d'água ali, numa região de água parada. O ambiente quente em si já é propício para essa espécie. Enfim, vamos lá. As regiões tropicais serem quentes e úmidos favorecem a proliferação
do vetor mosquito. Lembrando aqui, ó. Aedes aegypti do vetor mosquito Aedes aegypti. Resposta. Foi. Concluído. Gente, é isso. Fiz 3 questões discursivas aqui para vocês. O mosquito sempre precisa de água para depositar os ovos, certo? Creio que tá certo, porque macaco ajuda a que tá a doença necessariamente. Então, o macaco, ele é vetor. Ele é vetor não, ele é um hospedeiro. E ele acaba morrendo quando é infectado por essa doença, entendeu? Quando a morte da população de macacos indica a contaminação da região, entendeu? Com a febre amarela. Fizemos aqui 3 questões discursivas, façam questões, estudem e fechamos. 1h30 de aula. Semana que vem, bactérias e bacterioses. E vamos que vamos. Vou mandar para a Bel, para a Lindinha, para colocarem aí essa planilha para vocês aí, valeu? Então, gente, até semana que vem. Abraço.